Olá, estudante! Professor James Barbosa, de novo aqui com vocês no Pré-ENEM Legal e trabalhando uma resolução de uma questão do caderno amarelo, questão 163. Essa questão ela envolve alguns conceitos e basicamente você vai trabalhar com notação científica, tá bom? Uma ideia de multiplicação com números decimais, então você tem muita unidade de medida envolvida no processo, tá bom? E um texto até um pouco difícil de compreender, porém a gente vai tentar explicar de uma maneira bem simples que você, estudante em casa, vai conseguir entender muito bem, tá bom? Vamos à questão. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar equivale a 100 micrômetros, tá bom? Ou seja, 1 micrômetro corresponde a uma unidade de 10 a menos 3 milímetros. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,07 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação. Então, nós temos aqui a lente 1, que ela dobra, né? Ou seja, 2 vezes maior o aumento dela, uma lente 2 que vai para 10, uma 3 que é para 15, 1,5 e a outra 1,4, tá bom? Então, basicamente, a gente está trabalhando aqui com a lente ocular e as lentes objetivas, tá bom? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou acompanhada dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto, vamos notar essa relação aqui, ó, entre a capacidade de ampliação da ocular do objetivo, tá bom? Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com o ocular, visualizar a hemácia do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é a... Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, ó, como eu falei, é uma questão que ela envolve muita ideia de grandeza e medidas, tá bom? Então, vou tentar separar aqui e vamos entender o seguinte. O olho humano, ele enxerga até um certo ponto, tá bom? Então, nós temos uma lente posterior e agora eu vou ter que ampliar isso aqui. Por que eu vou precisar ampliar, professor? Porque vai ter um momento em que eu não consigo enxergar com apenas a lente ocular, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na imagem para vocês entenderem o que eu estou pedindo, tá bom, gente? Essa imagem é o seguinte, ele está projetando esse camaradinho aqui, ó, que é uma lente ocular, e ele quer saber qual a lente objetiva que eu vou usar aqui para poder ampliar essa imagem, tá bom? E tem que ser a menor possível, não pode ser uma grandona, tá? Tem que ser a menor possível para que ele consiga enxergar com as unidades de medida pretendidas, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, nós vamos começar com a ideia da visão humana, tá? Como assim, professor? Eu tenho que verificar o que a gente consegue visualizar. Ele diz que esse valor é 100 vezes aumentado da unidade que eu preciso, que é 0,1 milímetro, tá bom? Ou seja, já que ele está aumentado desse valor aí, ó, que é 100 vezes o valor, ou seja, eu tenho que enxergar numa unidade de 0,1 milímetro. Então, isso aqui é exatamente o que eu preciso, tá? Eu preciso ter uma lente multiplicada que ela chegue nessa proporção aí. Vamos lá. Vamos olhar agora para a hemácia. A hemácia, que é o objeto que vai ser observado, ela corresponde a 0,07 milímetros, tá bom? Esse é o tamanho da hemácia aí, ó. Vamos começar com a ideia das multiplicações? Lembrando que este valor aqui, ó, ele vai trabalhar com a lente ocular, né? Que é 10 vezes maior que o valor. Então, eu vou lá, ó. Eu vou começar com a lente ocular, e essa lente ocular aqui vai ser, já é transposta no problema, né? Lente ocular, que é transposta no problema, a gente já consegue desenvolver aqui, ó, o primeiro cálculo, ou seja, 0,07 é 10 vezes maior, né, que é a ampliação dela, vai dar 0,07 multiplicado por 10, o valor que eu preciso trabalhar é esse aqui, ó. Ok? Vamos lá, vamos testar as lentes, eu preciso da menor possível. Então, eu vou pegar aqui, ó, tudo em cima disso aqui, porque é exatamente o valor da hemácia que eu quero calcular, tá bom, gente? A visão humana é 0,1 e a hemácia tem mais ou menos essas dimensões. Então, vou testar aqui a lente, já que ele quer a menor possível,
eu vou testar a menor lente que eu tenho aqui, tá? E a menor lente que eu tenho para trabalhar vai ser a lente número 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, lente número 4, né? Lente objetiva número 4, que corresponde a 1,1, tá bom? Vou multiplicar por quem, professor? Exatamente pelo tamanho da hemácia, né? Depois de observada. Então, isso aqui vai dar 0,07. 1,1 vezes 0,07, eu vou ter 0,077. Você vai olhar para essa relação aqui, ó, e vai perceber que eu não consigo enxergar ela, tá vendo? Ó? Por quê? Porque ela é menor do que o alcance da visão humana, do olho humano. Tudo bem, pessoal? Então eu preciso encontrar uma ideal. Por enquanto não deu. Eu ampliei ela em 1,1 e ainda não consigo enxergar. Ok? Vamos à próxima lente. Lembrando que ele quer menor, então eu estou testando da menor para maior, tá bom? Vamos agora à lente número 5, que corresponde a 1,4, tá bom? De novo eu vou multiplicar aqui, ó, pelo tamanho da hemácia, né? E esse valor vai ficar 1,4 vezes 0,7, eu vou obter 0,098. Queridos, de novo eu cheguei numa unidade de medida que não consegue ser enxergada, tá vendo? Ó, muito próximo, mas eu não consigo enxergar a hemácia no telescópio, né? No microscópio. Então, a próxima lente agora, ó, seguramente vai ser a lente número 1, né? Mas vamos testar aqui, ó, 0,2, né? Vezes 0,07, que é o tamanho da hemácia. Esse valor vai dar um valor de 0,14 milímetros, que se eu observar direitinho, ele está compatível com a visão do olho humano, tá vendo? Ó? Logo, a alternativa mais adequada para essa resolução está na lente, né, de aumento letra A, que seriam duas vezes o valor aumentado, tá bom? Uma questão relativamente complicada, porque envolve vários fatores aí, mas o Enem vai te cobrar sim questão de nível 2, tá bom? Até a próxima!